Fala pessoal, aqui é o professor Vinícius. O vídeo de hoje é a pedido do meu aluno Jobson Rodrigues. O Jobson quer saber como ele vai fazer uma introdução no TCC. Se essa também é a sua dúvida, me acompanhe até no final desse vídeo. Então vamos lá pessoal, a introdução é algo bem simples, se você entender direitinho como que ela funciona. Então vamos a algumas dúvidas comuns. Pode fazer, professor, citação no meu TCC? Sim, você pode citar, boas fontes para o seu trabalho que vai agregar valor, até porque para você citar algum fato, algum dado, você tem que informar da onde que você tirou. Então é importante sim você colocar a citação, mas fica a critério seu, Se você vai adicionar ou não, vai ser de acordo com o seu texto que você for colocar, certo? Qual que é o tamanho? Que tanto que eu tenho que escrever, professor? Então, o recomendado é 10 parágrafos no máximo, de 1 até 3 páginas. Precisa chegar nesses 10 parágrafos, professor? Não, necessariamente não, Mas você já tem aí um norte do quanto você pode escrever, mas não deixa passar de 3 páginas, não. Eu até acho que 3 páginas é aceito, mas eu acho cansativo demais para uma introdução. Vai depender do tamanho também que é esse seu TCC, Mas eu entendo assim, o TCC, você vai introduzir algo que vai ser lido para frente. Então, mais à frente, no desenvolvimento, nas outras partes do TCC, você vai transcrever mais, explicar mais. Então, a introdução é algo bem breve mesmo. E lembrando, pessoal, se você quiser ter um atendimento exclusivo, um acompanhamento com o TCC, igual o Jobson está tendo comigo, você precisa se inscrever no link que está aqui na descrição. A sua matrícula tem que ser feita por esse link, No curso técnico, na pós-graduação. Outra dica importante também para você escrever o seu TCC são os conectivos. Não só para introdução, todo o seu TCC você pode usar isso, porque fica aquela coisa, Você vai iniciar lá o parágrafo TCC, fica segundo fulano, conforme ciclano, segundo, entendeu? Aí fica muito repetitivo iniciar o parágrafo. Com os conectivos, o texto fica bacana, Você quer fazer uma afirmação, tá aqui. Certamente, evidentemente, realmente, seguramente, sem dúvida, entendeu? São várias, que eu estou dizendo que são várias formas de você iniciar uma afirmação, ou você quer fazer uma comparação da mesma maneira, da mesma forma, como, similarmente, assim como, entendeu? Fica bacana demais o texto você usar essa técnica aqui. E além disso aqui, tem outros e outros conectivos. Você joga no Google conectivos para redação. Você usa para iniciar os seus parágrafos de acordo com o assunto. Fica bacana demais. Então vamos colocar a mão na massa. Estrutura aqui da introdução. Você vai criar 6 partes, tá? Isso aqui não é algo obrigatório, tá? Mas vai te dar não. Você está em dúvida de fazer a introdução? Você vai seguir a minha dica. Você tem a contextualização do tema, justificativa, problema de pesquisa, objetivos, metodologia e estrutura do trabalho. Isso que tudo compõe uma introdução. Vamos entender cada uma delas separadamente. Contextualização do tema. Você vai montar um parágrafo contextualizando o leitor sobre o tema. Ou seja, ele tem que estar em entendimento sobre o que está acontecendo na sociedade como um todo, sobre o seu assunto. Não dá para a pessoa chegar e você já chega jogando o problema, falando como vai resolver, mas a pessoa não entendeu, não teve a consciência do que está acontecendo. Então você tem que contextualizar o que está acontecendo, o que é esse tema, Por que ele vai ser estudado. Então eu coloquei aqui no exemplo sobre as redes sociais, como ela transforma a sociedade. Você vai observar, você pode pausar esse parágrafo com inspiração, Você vai ver que eu contextualizei falando sobre o Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, o impacto dessas redes sociais no comportamento das pessoas, tanto familiar quanto de compra. Contextualizei sobre esse tema. Então vamos para o próximo. Vai montar esse parágrafo, vamos para o próximo tema. Justificativa. Por que o seu tema ele é importante? Qual que é a importância do seu trabalho na sociedade? O que ele contribui? Para justificar o seu trabalho, basta explicar por que você escolheu o tema e por que ele é importante à sociedade e à comunidade científica. Responda essas perguntas no parágrafo que vai ficar bacana. Como exemplo, eu coloquei aqui. Este estudo
é revelante porque oferece insights valiosos para as empresas que buscam se adaptar no mercado digital em constante evolução. Compreende como as redes sociais influenciam o comportamento do consumidor, onde pode ajudar marcas a desenvolver estratégias de marketing mais eficazes, aumentar a competitividade e construir relações mais autênticas e duradouras sobre o público-alvo. Além disso, contribui para a literatura acadêmica ao preencher lacunas existentes sobre o tema. Lembra no parágrafo anterior que eu falei sobre o impacto das redes sociais, mas eu não falei sobre como utilizar ela no marketing, a sua importância do marketing. Eu só contextualizei sobre o tema que eu quero falar. O que está acontecendo na sociedade. E aqui eu vim na justificativa. Por causa daquilo lá, do parágrafo anterior, é importante ser estudado. Né? Vai dar insights valiosos para utilizar no marketing. Eu fiz a minha justificativa agora, beleza? Vamos para a próxima parte. Problema de pesquisa. Qual pergunta, problema, né? O seu trabalho tenta resolver? Coloquei como exemplo, apesar do crescimento exponencial das redes sociais e sua influência evidente no comportamento do consumidor, ainda existem lacunas na compreensão de como exatamente essas plataformas afetam a decisão de compra. Especificamente, a necessidade de investigar com diferentes tipos de conteúdo e interações das redes sociais influenciam o comportamento do consumidor e a preferência de compra. Aí você vai percebendo que cada parágrafo vai encaixando sobre o assunto. Eu falei lá que é importante ser estudado, mas aqui eu já vim jogando um problema. A gente precisa entender, beleza, existe um comportamento, mas qual? De acordo com qual rede social vai fazer tal coisa que vai influenciar essa compra, esse comportamento? Como precisa de mais detalhes? Ficou confuso? A gente tem esse problema, não é? Então, deixou aquele porquê em cima de algum problema nesse parágrafo. Vai montar aí de acordo com o tema do seu TCC e a gente vai agora para a próxima parte. Objetivos. Agora que você encontrou o problema, qual a resposta para resolver ele? Né? O que você vai utilizar? Exemplo. O objetivo desse trabalho é analisar a influência das redes sociais no comportamento do consumidor. Para atingir esses objetivos, busca identificar os principais fatores das redes sociais que afetam a decisão de compra. Avaliam o impacto dos influenciadores digitais nas preferências dos consumidores e exatamente a estratégia do marketing mais eficaz utilizada nas redes sociais para engajar consumidores. Então, beleza. Como é que vai resolver o problema, a questão que eu levantei, né? As redes sociais influenciam, mas de qual forma? Em qual rede social? O que muda esse comportamento? Eu coloquei aqui para resolver, a gente dar uma estudada sobre as principais redes sociais, o que nela está influenciando essa decisão de compra, sobre os influenciadores. Eu estou sendo específico do como a gente, não estou falando a resposta, né? Mas como a gente vai chegar nessa resposta, qual que vai ser o nosso objetivo dessa pesquisa? Esse parágrafo vai ser fundamentado nisso. Beleza, professor, já montei ele, vamos para o próximo. Metodologia. Beleza, a gente já tem um norte do que a gente deve buscar, mas como? Como a gente vai resolver? Né? Você tem um objetivo, mas como você vai chegar nessa solução? Tem que ter um método, tem que ter uma receita, né? Do que vai ser feito. Então, coloquei como exemplo, para atingir os objetivos propostos, será realizada uma pesquisa exploratória utilizando métodos quantitativos e qualitativos. A coleta desses dados será feita através do questionário online direcionado a usuários de redes sociais e entrevistas em profundidade com influenciadores digitais. A análise dos dados será conduzida utilizando técnicas estatísticas e de análise de conteúdo. Eu falei como que eu vou chegar, né, nesses resultados, qual método que eu vou utilizar. Essa é a metodologia. Beleza? Montou essa parte? Vamos para a última. Essa aqui não é obrigatório você colocar, mas dá assim, um upzinho, né, na sua introdução. É a estrutura do trabalho. Você vai falar para o leitor como ele está sendo estruturado. Lembrando que, conforme você for montando o seu TCC, eu não sei direito como vai ser estruturado. Depois você pode montar o desenvolvimento, montar o seu TCC e voltar para criar esse parágrafo. Fica a critério seu, né? Brevemente descreva a estrutura dos capítulos ou seções do TCC. Exemplo, este trabalho está organizado em 5 capítulos. O
primeiro capítulo apresenta a introdução, incluindo a contextualização do tema, problema de pesquisa, objetivos, justificativa, metodologia e estrutura do trabalho. O segundo capítulo revisa a literatura existente sobre as redes sociais, comportamento do consumidor. O terceiro capítulo descreve a metodologia, os detalhes. O quarto capítulo apresenta e discute resultados da pesquisa. Finalmente, o quinto capítulo traz as conclusões, implicações práticas e sugestões para futuras pesquisas. Então, eu fui falando os capítulos e o que fala em cada capítulo. Não tem segredo, não. Fazendo tudo isso aqui, pessoal, você vai ter finalizado. Você vai pegar nessa ordem, do 1 ao 6, que você montou, vai juntar, né? Vai juntar num textinho só, parágrafo por parágrafo, seguindo essa sequência. Você vai ter criado não só uma introdução boa, mas aquela introdução top, para você tirar um 10 no seu TCC. Eu acredito que fica bem mais fácil, às vezes as pessoas criam TCC, parece que eu estou lendo um desenvolvimento, né? Então é confuso. Então você vai montar o seu TCC. Lembrando, se você fez a matrícula diretamente comigo no curso técnico, no curso de segunda graduação, a gente confere, dá uma olhada no seu TCC antes de enviar, para você ter assertividade, né? De enviar o TCC e ser aprovado de primeira. É um acompanhamento exclusivo que eu dou para os meus alunos. E não se esquece, né? Quer ser meu aluno? Não é meu aluno, quer ser meu aluno. Link aqui na descrição, você consegue se inscrever em vários cursos, né? Que inclusive tem cursos que incluem a mentoria comigo, você não paga nada mais por isso. Você só precisa se inscrever. Outros vídeos, né? Outras informações importantes para você ver aqui no meu canal, vou deixar aqui desses dois lados e até minha próxima aula.